Hoje é dia 28 de janeiro, 5 horas da tarde, 5h40. Era para ter iniciado esse projeto no dia 26, né? Mas como eu tô de viagem aqui em São Paulo, acabou que eu não consegui fazer isso, né? Mas eu vou estar iniciando agora hoje. E qual que é a minha ideia aqui no dia de hoje pra gente botar logo essa loja para rodar? A minha ideia, a princípio, é botar ela para rodar em 2 horas. Como é que eu vou fazer isso? Como eu já tenho o nicho estabelecido, como eu já sei qual que é o produto que eu vou testar e que eu sei que vai vender de imediato, como eu tenho o formato de criativo que funciona muito bem, então basicamente o que eu vou fazer vai ser dar Ctrl+C, Ctrl+V no mercado que eu vou realizar. Então, como eu já tenho isso no mercado brasileiro, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V no mercado gringo. Vou fazer as traduções, vou realizar as redublagens, né, dos vídeos para a linguagem do país específico, mas basicamente qual que vai ser o processo aqui? Vai ser a construção da loja, é, construção dos mercados, precificação desse único produto por enquanto. Então, a ideia é que eu vou trabalhar um produto vencedor, inicialmente. A gente vai trabalhar esse produto vencedor. Qual que vai ser a ideia a princípio aqui? Eu vou subir os criativos antes mesmo de terminar a loja, antes mesmo de fazer a página de vendas do produto. Por quê? Porque os criativos eles levam em média 2 horas aí para ter a aceitação do Facebook. Então eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou fazer primeiro o criativo, subir a campanha e depois vincular a. Na verdade, eu já vou deixar vinculado o link e aí eu vou atualizando dentro da Shopify. Vai ser basicamente esse processo. E aí vai ser aquilo que eu já tinha comentado. Vou usar aquele vídeo do Janderson para poder fazer toda a estrutura da loja, porque é um vídeo muito completo, né? Eu poderia aqui, não, vamos fazer um passo a passo só para ganhar views. Eu não acho isso legal, acho que faz total sentido você ir lá e dar uma olhada nos vídeos do Janderson, porque é um cara muito bom e é um dos poucos que eu vejo que não só vende curso, apesar de vender curso, né? Mas é um cara que tem muito a agregar. E aí vai ser basicamente essa estrutura, e eu também vou estar mostrando, basicamente, esse time-lapse de fazendo toda a estrutura, botando para rodar. Então a ideia aqui, como são 5h47, 6, 7. A ideia é às 7. Às 8 horas. Botar tudo isso para rodar e vocês vão ver comigo. Eu vou botar o time-lapse, vou ver se eu consigo. E vai dar certo. Bora lá. Então, como a minha ideia aqui é gerar o máximo de resultados possíveis, com o menor esforço possível, no menor tempo possível, e já são 7h18, o que que eu vou fazer? Cara, eu basicamente incluí as fotos do produto dentro de uma página na Shopify, coloquei a precificação, fiz a questão do frete, tudo bonitinho. O que eu vou fazer aqui agora vai ser basicamente subir cru, do jeito que tá. Eu fiz uma descrição em texto, simples, e coloquei as imagens do produto. Coloquei a imagem do produto sendo usado, enfim, nada demais. O básico que funciona, tá? Eu sei se vai vender desse jeito? Não sei. Mas qualquer ideia aqui, a gente quer subir primeiro para já colher os dados. Né? Analisando os dados, a gente já vai fazendo adaptação. Por que vai acontecer? A campanha ela demora um pouquinho para otimizar. Geralmente aí uns 2 dias. Então nessa brincadeira, eu vou botar para rodar hoje. E amanhã eu já vou fazendo as mudanças, deixando mais bonito, deixando mais organizado, mais desejável para o cliente mesmo, tá certo? Então vai ser basicamente isso, cara. Eu fiz a página de vendas, estruturei a loja do jeitinho certo, coloquei domínio,
tudo bonito, suporte, etc e tal, o básico que precisa ser feito. E aí agora, qual que vai ser a etapa? Vai ser fazer as campanhas, tá? Depois eu penso em organizar a página, deixar bonito, sei lá o quê. Não, a gente vai botar pra rodar primeiro. E o que a gente vai fazer, que antes eu não fiz, né, que eu acho que é importante, é focar, como o meu mercado é muito nichado, então basicamente sou só eu dentro do mercado, então o que acontece? Acontece que o mercado de um país não é tão grande assim, é um mercado grande, mas não é tão grande, então eu vou focar em três mercados principais, talvez quatro: Estados Unidos, Alemanha, Canadá e... Não, vou focar nesses três primeiro, tá? Talvez eu coloque Portugal também, vou analisar. Mas basicamente aqui a ideia vai ser dar Ctrl+C, Ctrl+V nos anúncios que eu já fiz, só trocar a dublagem. O que eu vou fazer também agora de imediato? Como eu sei que no meu nicho, anúncio de imagem funciona muito bem, e eu tenho anúncios de imagem que converteram muito bem em vendas, eu vou fazer só anúncio de imagem agora. Não vou fazer anúncio de vídeo porque eu tô muito cansado, já são 7h20, tô exausto, tava em São Paulo agora cedo. Voltei eu acho que umas 5 horas. Eu tô morto aqui. Vou fazer esses anúncios de imagem, vou subir na campanha, meu, do jeito que dá. E aí depois a gente organiza, depois eu deixo tudo redondo pra... Enfim, pra aumentar as conversões, né, que é a ideia. Esse é o ideal a se fazer? Não. Mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero gerar o resultado mais rápido possível pra mostrar pra vocês, tá? E, assim, sinceramente, eu acho que é o recomendado sim. Porque qual que é o problema? A dificuldade de quem tá começando, ela querer fazer algo muito perfeccionista. Mas às vezes você precisa iniciar para depois você ir adaptando, ajustando, organizando. Porque se você for ter que fazer uma página incrível, maravilhosa para começar a rodar anúncio, para começar a tentar vender, não vai dar certo. Você simplesmente vai desanimar, tá? Essa é a tendência. Então eu acho que o ideal é desse jeito. Faz o mínimo possível para você ter um resultado bom, tá? Isso não significa que você vai fazer um negócio desleixado, mas que você vai fazer organizado, só que simples. É você focar nos 20% que gera 80% do resultado. O que é o 20% que gera 80% do resultado dentro do mercado de e-commerce barra dropshipping global? Uma loja bem estruturada, organizada, que não parece ser drop sem shipping, uma página de vendas bem elaborada, uma precificação correta, um checkout bem configurado. Não precisa de mais nada do que isso. Uma estrutura de campanha bem feita, um orçamento inicial que dá para você trabalhar aí R$ 10 por dia. Trabalhar os mercados, né? Colocar Alemanha, Estados Unidos, enfim, é o básico bem feito, tá? E aí a gente amanhã mesmo já vai estar conseguindo colher alguns resultados de métrica para ver se funcionou bem, né? Eu acredito, é porque a estrutura tá muito básica, mas eu acredito que do jeito que tá aqui já dá pra gente colher alguma conversão de venda. E é que eu nem tô trabalhando numa precificação muito baixa, não. Tô trabalhando um valor aí relativamente alto. É um produto que custa. Ele vai custar na Will, né? Porque eu uso tanto a Will como a FF Order para fazer as vendas globais. Mas, meu, vai custar em torno de 3 a 5 euros, né? E eu tô vendendo a 23 euros. Então, é uma precificação legal, né? A gente tem custo de anúncio ainda nessa brincadeira, mas é uma precificação legal. Então é isso. Acompanha aí e bora pra... Vou também mostrar a estrutura de campanha que eu vou usar, já que eu vou fazer para vários países, então a ideia... Vou fazer para 3 países, então a ideia é que eu faça 3 tipos de campanhas diferentes para cada país. Vou mostrar a configuração, como é que eu fiz. Basicamente aqui o que eu tô fazendo é documentar, né? É uma coisa interessante, que depois eu acho que faz sentido, eu vou mostrar para vocês como é que faz, mas é você trabalhar também o pricing. O pricing, ele é basicamente uma técnica de precificação, só que não é tão simples. Entra naquela questão de, tipo, compre um, leve dois, ou a pessoa escolhe 2 unidades e sai metade do preço, ou você adicionar order bumps ou upsells. Order bump e upsell é basicamente você acrescentar mais produtos no ticket final do produto. Então, por exemplo, a pessoa ia comprar o tripé e aí ela chegou na página de vendas, viu que, na compra do tripé, se ela adicionar o microfone sai por metade do preço. Desse jeito você aumenta o ticket médio e reduz o custo de aquisição, porque o custo de aquisição daquele cliente que você ia pagar, sei lá, 10 euros, vou chutar um valor alto, 10 euros para vender esse tripé, ele acaba sendo diluído também no custo do microfone. Então você consegue ter um custo de aquisição menor e uma venda maior.
Essa é a ideia, bem simples, do jeito que eu estou explicando aqui. Configuração inicial. Shopify Payments é o ideal. Se você estiver na gringa, puder fazer Shopify Payments, faz Shopify Payments, que é o melhor. Eu estou iniciando aqui com o PayPal, tá? Pode iniciar no CPF, mas é o ideal que você abra um MEI aí para poder fazer. Espera os primeiros resultados, né? Deixa eu vender aí fazer umas 10 vendas, aí você abre um MEI para isso, tá certo? Então bora lá, continuar, porque tá tarde, tô com muito sono, eu durmo cedo, tô morrendo de sono aqui, mas bora lá. O áudio vai ficar meio ruim porque o celular tá sem bateria e eu não consigo conectar o fone. Mas eu vou basicamente mostrar aqui um app que eu acho que é importante se adicionar já de início, que vai fazer muita diferença na hora de você já começar a vender. Que é esse daqui, ó. Bem simplesinho, mano. Ó. É o Markable Free Shipping Upsell. Ele faz basicamente barrinhas de frete, né? Que tipo, o cara adicionou $40, ele ganha frete grátis, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Além dessa dica, eu vou dar aquela dica. Já adiciona de início, já pra testar. Aquele tipo, uma unidade a $20, 2 unidades sai a $30, entendeu? Você tem que precificar para ver se faz sentido. Tem que ver o custo, tem que ver o valor do frete, quanto é que vai dar. Uma dica, já de início, você vai fazer o quê? Para você precificar seu produto, você vai levar em consideração a AliExpress para a localização daquela região. Então, tipo, você coloca para a Alemanha, para os Estados Unidos, aí você vê o preço que dá e faz uma precificação padrão para todos, levando em consideração o custo que vai ter. Então, tipo, se os Estados Unidos deu $8 e a Alemanha deu $9, 9 euros, você vai levar em consideração os 9 euros para precificar para todo mundo, né? Outro ponto. Pronto, aí você leva em consideração essa precificação e aí faz a precificação em questão de markup. Então, por exemplo, você vai calcular que o produto ele tem um custo total com frete de 9 euros, você vai multiplicar. Geralmente no dropshipping a precificação que a gente faz de markup é 2,5, 3, tá? Então você tem que fazer 2,5, 3. Então vamos ver aqui. Deixa eu mostrar aqui. Se o produto ele custa $9, $9, você vai multiplicar por 2,5 aqui, no mínimo, tá? Para você conseguir ter um lucro legal. Porque também o custo de anúncio está muito caro. Você vai ter que vender por pelo menos aí uma média de $22, tá? Essa vai ser a média que você vai levar em consideração. Aqui já vai ter uma parte do custo de marketing, né? Como é que a gente vai saber o custo de marketing? O ideal é que o custo de marketing ele varie em média 20%, tá? Então a gente multiplicou aqui, dividiu por 100, vai dar uma média de $4,50. Cadê? $4,50 que você vai gastar por conversão. Essa é a média. Então, para você saber se está saudável, você precificou por 22,50. Você tem que ter uma média aí de custo de lead, de conversão, de CPA, custo por aquisição, de $4,50. É mais ou menos isso. Ai. Meu Deus do céu. São 8h23. Parece que tá cedo, mas eu tô desfalecido aqui, tô muito cansado. Eu até agora consegui fazer só o da Alemanha, mas eu vou mostrar. Eu não consigo mostrar, mas eu meio que vou mostrar a estrutura que eu usei aqui. Tá, basicamente qual que é a ideia? Aqui a ideia é que eu fiz uma campanha, um conjunto, e dentro desse um conjunto, no ABO, eu subi várias possibilidades de criativo. Então, tipo, eu subi aqui em torno de... Tem 7. Tem 7 opções de criativo de imagem, tá? Qual que é a ideia aqui? Por que eu fiz isso? Por que eu não simplesmente joguei um CBO? A ideia aqui é que eu criei vários conjuntos dentro dessa campanha para a Alemanha, e aí eu possa fazer vários testes diferentes em ABO. O que eu estou fazendo aqui com o Facebook é basicamente forçando ele a usar o CBO, a inteligência do Facebook, para entregar nos anúncios que melhor performarem. À medida que ele vai entregando, eu vou analisando as métricas. Se eu vejo que as métricas do anúncio que ele escolheu não estão boas, ou se não está havendo conversão, eu simplesmente cancelo e deixo ele performar nos outros, até encontrar os anúncios vencedores. Tá? Esse é um processo que eu faço há bastante tempo e funciona muito bem, porque você consegue economizar bastante dinheiro para encontrar bons anúncios. Tá? Então é mais ou menos esse processo que eu vou fazer. Eu fiz na Alemanha, vou fazer agora nos Estados Unidos, porque o legal é que Estados Unidos, Canadá e Reino Unido
dá pra brincar na mesma jogada, porque basicamente a língua é a mesma, né? Então, vou subir agora para os outros. Mas é mais ou menos essa ideia. Deu certo. Consegui. É porque o problema é para conectar, velho. Tem uns problemas para conectar pixel, para conectar conta. Tem que criar conta do Instagram e Facebook para, obviamente, para loja, né? Então, tudo isso leva um tempinho. Mas até que foi rápido. E, enfim, é mais ou menos isso. Aí a gente já vai botar para rodar e vamos ver quais são os resultados que a gente vai colher amanhã, tá certo? Provavelmente, por conta do horário, é porque eu acho que o fuso lá, acho que agora seria madrugada lá. Então, por conta do horário, eu acredito que já deve estar performando aí para as 8 da manhã, provavelmente, tá? E é isso. Vamos acompanhar e ver os resultados. Só para mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa. Eu nem preveu, mas só preparando. Ó, ainda vou ter que borrar, tá? Ainda vou ter que borrar pra caramba aqui. Mas, tipo, sub 7, tá vendo? Dentro de um conjunto. Enfim, é mais ou menos essa ideia. E vou fazer pros outros. E até amanhã. Tô morto. Valeu. Ai, acho que foi. Acho que foi. Terminei de subir as campanhas, eu não bati a meta, falei que ia ser 8 horas, né? Mas são 9 horas. Basicamente, ainda bem que eu uso o Canva, né? Que ele mantém os modelos, é basicamente só troquei a dublagem e subi. O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma campanha para Alemanha e outra para Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Pode ser que funcione? Não sei, a gente vai ver. Vamos entender qual que vai ser a otimização que o Facebook vai fazer. O que é legal aqui é que a gente consegue, dentro do Meta, depois dar uma analisada para verificar qual que foi a localização que ele colocou, né? Então, é mais ou menos isso. Qual que é a ideia que eu tô querendo com esse tipo de vídeo mostrando, dando Ctrl+C, Ctrl+V na minha operação do Brasil, globalmente? Quero mostrar que, meu, é possível, é viável, tá? Porque quando eu comecei, eu achei que era muito impossível. Eu não achava que seria possível conseguir ter os resultados que eu tive. E se você não desistir, se você continuar, se você fizer as coisas do jeito certo, e simplesmente ter a constância de continuar produzindo, de continuar fazendo, sem desistir, uma hora vai dar certo. Porque o aprendizado ele tá no erro, né? Existe uma curva que é muito como eu enxergo, a vida e os negócios, né? Você testa, erra, aprende, acerta. Esse ciclo de aprendizagem ele é muito importante em qualquer área da sua vida. Se você estiver estudando, se você estiver se desenvolvendo para poder construir algum negócio, se você estiver querendo entrar em alguma faculdade ou passar em algum concurso, é teste, erro, aprendizagem, acerto. Esse fluxo contínuo, ele vai te permitir uma hora chegar no resultado que você almeja, tá? Então, é mais ou menos isso. Amanhã a gente vai acompanhar mais, né? Dia 29. Vamos ver o que vai dar esse teste muito louco. Eu tô animado porque acho que vai funcionar muito legal. E é isso. Valeu. Mano, vou postar com a... Cadê? Vou postar aqui com a câmera da frente. Você nem sabe, eu vim correr agora. Tô aqui em São Paulo ainda, né? Vim dar uma corrida. Caiu o primeiro pedido do teste que a gente fez ontem. Do drop na gringa. Pra vocês verem como é possível. Vou gravar a tela aqui pra mostrar a notificação do PayPal. Mas é muito da hora, pô. E assim, pode parecer que é fácil, que sei lá, eu fiz em 2 horas, mas não. Isso daqui foi 1 ano e meio, 2 anos de muita experiência com drop pra conseguir fazer isso hoje, sabe? Não é nem um pouco simples, não é nem um pouco fácil, mas quando você entende como funciona bem o jogo, tudo fica muito mais organizado, sabe? Você consegue metrificar melhor quais são as formas de testar que funcionam melhor, né? Então vou mostrar aqui, ficou massa. Eu cheguei em casa. Eita, tá errado. Agora tá certo. Cheguei em casa faz pouco tempo e vou mostrar aqui como é que saiu essa conversão de
50 e poucos euros, né? Vou mostrar aqui pra vocês verem. É absurdo esse valor, não é nem R$ 18, deu R$ 11 o custo por conversão, tá? As métricas também são absurdas. O CPM lá fora tende a ser mais caro realmente. O CPM aqui foi 88, CTR de 3, CPC alto, né, de 2, mas a conversão foi de 11. Vou mostrar aqui, depois eu mancho o que não dá pra mostrar, tá certo? Mas ó, basicamente é isso. Essa campanha aqui, ó, conjunto 5, né? Provavelmente eu vou ter que borrar. Ó, o CTR. E você vê que o do conjunto de baixo, que eu também fiz, essa conversão foi da Alemanha, né? O conjunto de baixo que eu fiz tá até com as métricas melhores, né? Muito melhores, mas não teve nenhuma finalização ainda, né? Deixa eu mostrar também na plataforma do PayPal. Não, aqui não tá dando pra... Vou ter que fazer o login. Mas vou mostrar aqui nos pedidos. Cadê? Pera aí. Achei. Olha que da hora. Tá vendo? Eita, primeiro pedidinho. Que horas? Quando? Dia 29/1. Ó, primeiro pedido. Lembrando que a gente abriu essa loja ontem, né? Foi de 50 e 17 euros. Ó, o nome aqui do Gringos. Quando a gente clica pra ver, que eu falei pra vocês de você colocar a barra de progresso e fazer a promoção de 2 unidades, o cara ganha frete grátis, por exemplo. Entendeu? E aí funcionou muito bem, tá? Vou mostrar aqui, ó, os dados. Eu provavelmente vou ter que borrar alguma coisa, mas ó, o cara é da Alemanha e tal. Bem da hora, né? E aí o que que eu posso fazer? Como eu colhi o número dele, porque eu obriguei a fazer isso no checkout, eu posso estar enviando mensagens automáticas para ele no WhatsApp. Porque os gringos geralmente estão usando bastante o WhatsApp. E a conversão aqui, na verdade, foi de 57 euros, tá? Não foi nem 50. Foi 57 porque teve 7,95 de frete. E aí é isso, cara. É um resultado que pode ser, sei lá, um acerto atípico. Pode ser sim, mas funcionou. Entende? E basicamente eu não fiz nada. Basicamente eu só dei Ctrl+C e Ctrl+V na operação que era feita aqui no Brasil, na operação que está sendo feita lá. Vou mostrar as métricas. Essas métricas que eu mostrei são da Alemanha, né? E depois eu fiz uma só para os Estados Unidos. Por algum motivo, que eu não tô entendendo, talvez seja porque ele ainda não tá performando muito bem, a gente tem que esperar. Mas as métricas aqui estão perto, sim, tão ruins, tão ruins. Eu vou mostrar também aqui. Ó, nessa outra campanha que foi dos Estados Unidos, como é Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, o CPM não tá ruim, o CTR também não, mas ó o CPC, que absurdo. Visualização da página 13 conto. Enfim, faz parte, acontece. E talvez eu tenha que vou mexer na precificação desse produto futuramente, aumentando um pouco mais. Mas inicialmente a gente já teve um resultado muito rápido. Foi menos aí de 24 horas, né? Então, para mostrar que funciona e que é real, tá? Não sou guru de dropshipping, não vendo curso de dropshipping, mas mostro que a parada funciona se você fizer do jeito certo, tá? E é isso. Vamos acompanhando, né? Dia 29, vamos ver amanhã. E todo tipo de adaptação, qualquer tipo de conteúdo ou mudança que eu for fazendo, eu vou documentando para mostrar para vocês. Mas é possível construir uma operação global. E qual que é a nossa ideia? Né? Que eu preciso que vocês entendam isso a fundo. Qual que é a nossa ideia? É aplicar o método Pentágono por completo. A gente está fazendo dropship agora para validar a operação. Depois a gente vai fazer fulfillment provavelmente na China, colocando os produtos em uma fulfillment na China que vai sair muito mais barato. Vai enviar para todos esses países. Os países que mais se destacarem, a gente faz white label e importação para as fulfillments que vão ter dentro desses países. E aí a gente trabalha o marketplace nesses países. E aí segue esse risco, esse fluxo. E qual que é a ideia aqui? Eu tenho produtos de marca própria no Brasil que tem como replicar muito facilmente lá fora. Então, a ideia basicamente vai ser, entre essa parte aqui do marketplace e importação, criar um produto de marca própria. Na verdade, seria nessa parte aqui, da fulfillment na China, criar um produto de marca própria e disponibilizar para todos esses países, tá certo? Então, resumindo,
É isso que a gente vai fazer. Por que a gente vai fazer esse processo? Porque esse é o processo que os caras que estão multimilionários com e-commerce, usando Shopify, que começaram com o dropship, fizeram. Resumindo, é isso. O Onuha, que é um exemplo que eu gosto muito de usar, esses caras construíram a Icon nisso, baseado nessa forma. Eles não têm nenhum problema de estoque porque eles delegam a parte de gestão de estoque. E a melhor coisa que faz, eu tenho um problema de estoque aqui no Brasil e olha, é bronca. Criar produto no Brasil, nossa, é difícil. É um processo muito complexo. Precisa de certificação da mapa, precisa daquilo, precisa de imposto daquilo. Ó, não. É muita dor de cabeça. Eu tô fazendo porque de fato tem uma oportunidade muito grande no mercado brasileiro. Mas eu vou expandir pro global porque a margem é absurda, o crescimento é absurdo, a oportunidade é absurda. Eu tenho um primo que ele mora na Alemanha e ele fala muito claro, o gringo, ele não quer ter problema. Ele quer ter uma vida que ele ganha bem, vive equilibrado, viaja para onde ele quer, mas sem estresse. Geralmente quem quer fazer negócios, quem quer se tornar empresário, geralmente são os estrangeiros. São os caras que vieram de outros países que são subdesenvolvidos e não tem nada a perder. Essa é a verdade. O cara que não tem nada a perder, ele vai empreender. Então tem uma margem muito grande para aproveitar o mercado lá fora. Porque o mercado aqui é muito difícil. Não que o mercado lá fora não seja sofisticado e difícil, mas existem oportunidades que são mais acessíveis do que você começar uma operação aqui no Brasil. E aí é exatamente isso. Sobre alguns benefícios do método Pentágono, que eu acho interessante destacar para você ver se faz sentido para você. A gente tem um baixo custo de validação, como eu mostrei, isso é verdade. Previsibilidade de vendas, quando a gente faz esse drop global, porque a gente não depende de um mercado de um país apenas. A gente foca em vários mercados de vários países. A gente constrói marca forte, porque a gente tem a proposta do white label. Gera valor, constrói uma empresa que pode ser vendável em alguns anos. A gente tem um markup muito alto em comparação ao Brasil. Expansão global facilitada, automatização total, 0 funcionários, operação logística e de estoque delegada e uma recorrência absurda, tá? Quando a gente fala de produtos de marca própria. E é exatamente isso. Eu espero que você tenha gostado e vai acompanhando. Provavelmente essa vai ser a parte 1, e aí eu vou fazendo parte 2, parte 3, parte 4, até aplicar toda essa estrutura do método Pentágono. Tá certo? Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha com o seu amigo que também tá a fim de construir uma empresa de valor que seja vendável futuramente. Valeu!